Boa noite a todos, é um prazer muito grande, uma felicidade de trazer uma palavra para todos do nosso projeto. E eu escolhi como tema hoje um dos livros da Bíblia de uma mulher que foi muitíssimo abençoada e que soube amar, que soube ser amiga. Aliás, o nome dela, no hebraico português, que significa amiga, é o livro de Ruth. É um livro curto que tem só 4 capítulos e ela era moabita. Ela casou com o filho de Noemi e Elimeleque. E o que aconteceu é que o marido de Noemi faleceu e os 2 filhos também. E tão logo aconteceram esses fatos, a morte dos 3, Noemi decidiu voltar para a casa do pão. Porque quando eles mudaram de Belém para Moabe, foi por causa do problema de fome. E aí ela quis voltar para a casa do pão. Ela sentiu que não dava para continuar em Moabe. E na caminhada do retorno, ela despediu das 2 noras, de Ruth e de Orfa. E elas não aceitaram, elas queriam ficar com a sogra. Mas ela disse, não, vocês voltam para ficar com seus familiares. E Orfa relutou um pouco, mas acabou voltando. E Ruth não. Ruth disse, aonde te colocares o pé, aonde viveres, eu irei contigo até a morte. Nós temos o texto bíblico que ela diz assim, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, irei com você. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo e seu Deus será meu Deus. Ela, na realidade, não conhecia Deus, mas ela conhecia o Deus da sogra dela. E Ruth, por tudo que ela passou, com a morte do marido, com a morte do sogro, do cunhado, ela não quis voltar para a família, ela quis viver com Noemi. E quando ela voltou, Noemi estava muito amarga, muito triste por tudo que tinha acontecido. E quando a chamavam de Noemi, ela dizia, meu nome não é Noemi, meu nome é Mara, que significa amarga. E Ruth, nessa situação toda, foi obediente a tudo aquilo que a sogra orientava. E existia naquele lugar uma pessoa de um padrão muito bom, que chamava Boaz, e ela começou a ir colher cevada. E quando Boaz começou a observar aquela moça, ele perguntou quem era a pessoa que cuidava dos empregados dele. Falou, ela é a nora de Noemi. E ele, com muita atenção, começou a dar mais produção. Ela não queria que ela catasse só o resto daqueles que os trabalhadores deixavam. E ele quis ajudá-la. E no que ela quis ajudá-la, Noemi deu uma orientação para ela, e no que iria ter uma festa naquele lugar, porque eles colhiam a cevada e quando estava recolhido toda a produção, eles faziam uma festa. E normalmente aquelas pessoas bebiam, e ela orientou Ruth para que ela fosse deitar nos pés dele, passar o resto da noite aos pés dele, e quando ele acordasse, que ele a visse, provavelmente ele teria uma decisão, e foi a que teve. Ele até esteve na cidade, perguntando se alguém tinha interesse
Ruth, e todos os homens disseram que não, porque tudo que se resolvia naquela época era no portão da cidade. E quando ele retornou, ele quis casar com Ruth. E desse casamento, Ruth teve um filho, e desse filho nasceu Obed, e de Obed nasceu Jessé, e Jessé nós temos Davi, e de Davi nós temos Jesus. E que felicidade a nossa de estar na genealogia de Jesus. E foi o que aconteceu com Ruth. E por quê? Ruth foi considerada não só obediente, mas ela teve outras qualidades. Ela foi fiel, ela foi submissa, ela foi amiga, ela foi agradecida, ela foi valente. E ela soube superar a circunstância. Só a paciência dela, até que chegasse a esse ponto dela casar com Boaz, ela soube esperar. E perguntamos para cada uma de nós somos submissas aos nossos maridos? Nós somos submissas aonde nós estamos? Nós somos gratas por aquilo que recebemos? A gratidão deve estar no nosso coração. Ruth é um exemplo muito grande para nós. E se nós, na obediência aos mandamentos de Deus, com certeza a nossa vida vai ser de vitória. E eu quero orar para vocês e deixar como exemplo essa mulher, que foi tão feliz no seu final. Ajudou aquela sogra, casou com uma pessoa em que teve uma genealogia de encontro com aquele que deu a vida por cada um de nós. Essa cruz está vazia. Ele já não está mais aqui, mas ele está dentro do nosso coração. E tem que estar no coração de cada um. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por esse momento que passamos aqui. Queremos deixar um abraço para todas as nossas irmãs. Para a Cíntia, que está à frente desse ministério, para a Marisa, que é nossa líder, e por todas as pessoas que participam desse projeto. Que Deus esteja tirando de nós o medo por essa situação que estamos vivendo. Que nós tenhamos coragem, autoridade do Senhor, para viver uma vida de santificação, de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém.